TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, está começando o Janela do Céu, onde temos sempre entrevistados para compartilhar das suas experiências com o nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre Deus faz grandes obras na nossa vida e nós vemos Ele sempre transformando a nossa maneira de viver, nos levando para uma vida e vida em abundância, né? Tem uma palavra que fala em João 10:10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz quando Ele entra no nosso coração, trazer uma vida e vida em abundância que não tem nada a ver com aquilo que nós imaginamos, como é ser uma pessoa que busca Cristo, que lê a Bíblia, né? Às vezes a gente tem muitos preconceitos do que é ser cristão, quando na verdade Deus propõe para cada um de nós uma vida de intimidade com Ele, um relacionamento com Cristo. E isso faz toda a diferença, né? E é isso que Deus propõe para cada um de nós, para que quando entregamos a nossa vida a Ele, Ele quer participar, Ele quer se mostrar, Ele quer mostrar que, dependendo dEle, nós temos uma vida e vida em abundância. E tem até um versículo que eu gostaria de ler com todos, que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que nós venhamos meditar, pensar nessas palavras, que é o que o Senhor traz para cada um de nós, né? E assim como eu já experimentei isso, nós temos o nosso convidado de hoje, o nosso irmão Magno Friedrich, da cidade de Torres, Rio Grande do Sul, que veio a Cachoeira Negócios e aproveitamos, né, para que ele pudesse dar aqui seu compartilhar, o seu testemunho de vida, porque acredito também que ele experimentou essa vida em abundância, está experimentando essa paz que somente Jesus Cristo pode nos dar. Tudo bem, irmão? Tudo bem, amém, glórias a Deus, né? É maravilhoso, né? Eu sempre compartilho que as experiências com Deus são um capital espiritual, uma riqueza. E essa riqueza ninguém rouba. Nem a traça não come, a ferrugem não corrói, né? Então são as nossas riquezas que Deus nos dá. E olha, tenho muitas experiências. Glórias a Deus, né? Irmão Magno, conta pra nós como foi a tua vida antes de conhecer Jesus, né? A gente sempre tem um marco que é a partir do momento que a gente conhece Cristo, começa a conhecer a palavra. Mas como foi a tua vida sem Jesus, né? E o que aconteceu que você de repente ouviu, né, esse chamado, essa voz que fala conosco, né, que chama para mais perto dele? Nossa, eu sempre gostei de praticar o bem, né? Eu sempre quis ser uma pessoa boa, né? Eu venho de uma família católica, né? Meu pai era ministro da igreja, religioso, né? Então ele sempre me ensinou a praticar o bem, a ser uma pessoa boa. Então eu me achava uma pessoa muito boa, né? Então desde novo eu gostava de ajudar as pessoas, me importava muito com as pessoas. O tempo foi passando, né? Deus criou arranjos na minha vida, eu saí de casa muito cedo, né? E assim foi. E aí chegou um momento que Deus me tocou, me escolheu, porque eu creio que já eram escolhidos lá nós somos, né? Antes da fundação, né? A gente já foi escolhido e chegou o momento, eu morava em Canela, né? Deus usou um irmãozinho lá da cidade, né, para me falar de Jesus, né? E no primeiro momento eu disse, não quero isso para mim, são tudo louco, né? Essa história de culto, de todo mundo orando de um jeito diferente, entendeu? Então eu estava acostumado com algo que era um padrão, uma regra, né? Algo meio engessado assim, né? E aí Deus me ensinou que com Deus tudo é diferente, com o Senhor é tudo diferente.
E eu aprendi, então, como praticar o bem. Porque o que eu fazia? O que eu gostava de fazer? Tirar o sofrimento das pessoas. Misericórdia. Quando Deus me revelou que eu não era servo dele, né? Eu disse, aí descortinou, né? Deus desvendou meus olhos para aquela situação, né? Porque como eu gostava de ajudar as pessoas, de ser o cara legal, né? O Magno é um cara maravilhoso. Então, assim, era um roubador de glória, né? Tinha uma síndrome de Saulo porque, nossa, eu matava aquela vidinha porque eu não deixava ela ter uma experiência com Cristo. Eu queria tirar o sofrimento dela, né? E isso me prejudicava muito, né? Entendeu? Então, eu fui conhecendo a verdade, né? Só que, claro, isso é um processo bem demorado. Não é da noite pro dia. E o que conquistou teu coração a Cristo, assim? O que fez você capturou tua mente, teu coração para seguir esse caminho? Eu vou falar pra gente poder entender melhor, eu vou dizer assim, aconteceu, né? Deus não criou uma enfermidade na minha vida, nenhum problema financeiro. Naquele momento que eu busquei a Deus, da primeira vez que eu fui no culto, eu não me achava uma pessoa assim com problemas, né? Eu tinha uma empresa, financeiramente bem sucedido, um monte de problemas familiares, mas assim, não era uma ruína, né? Mas Deus tocou meu coração, né? Porque, não sei, encontrei uma paz, sabe? Encontrei essa paz, gostava daquele falar, né? Porque toda vez que eu conversava com esse irmãozinho lá em Canela, tinha algo diferente nele, né? Era visível, né? De conversar, de escutar, né? E aquilo vinha me revelando algo. Eu nem sabia o que era, mas eu queria aquilo pra mim, sabe? Eu disse, eu quero isso, eu quero isso, eu quero essa luz. E aí foi isso que aconteceu, dessa maneira. Deus vai descortinando aos poucos o nosso coração. E quais foram as primeiras mudanças que você viu Deus realizar no teu coração, que à medida que a gente vai buscando a palavra, a luz vem entrando e vai expondo muita coisa, né? O que você sentiu, assim, que Deus foi trabalhando no teu coração? Misericórdia, né, que o Senhor tem sobre nossas vidas, porque eu me batizei em 2011, sabe? Aceitei Jesus, nossa, era tudo novo, mas eu tinha minha vida do mundo, né? Eu tinha aquela vida mista, bem louca, né? Sabe? Gostava de uma festa, daí ia no culto, né? As primeiras vezes que eu ia no culto, Canela era uma região muito fria. E aí eu escondia a Bíblia embaixo da minha casaca para ninguém me ver entrando na igreja. Porque eu era uma pessoa muito conhecida na cidade. E aquilo ainda me envergonhava, seguia Jesus. Mas Deus foi me libertando, me curando daquilo ali, sabe? E Deus começou a trabalhar na minha vida. Só que eu levei muito tempo mesmo. E aí um dia Deus usou a minha irmã, né? Usou a minha irmã para falar comigo. Minha irmã católica, apostólica, romana, né? Enfim, glórias a Deus. E ela me ligou um dia, né? O que tu tá fazendo com a tua vida, né? Porque eu andava no mundo ainda. Eu era batizado, tinha aceitado Jesus, mas não tinha entendido o que era ter Jesus dentro da gente, né? Dentro de mim. E Deus usou ela para me mandar um recado. Ela disse, o que tu tá fazendo com a tua vida? Ela disse, cada pessoa que tu te relaciona, né? Eu tava em Torres, solteiro, bem sucedido financeiramente, né? E enfim, daí uma vida mista, né? E aí ela disse, o que tu tá fazendo? Eu disse, do que tu tá falando? Ela disse, olha, cada pessoa que tu te relaciona são 4 gerações de maldição que vem sobre a tua vida. E isso tá na Bíblia, na tua Bíblia. Eu disse, eu nunca li isso, né? E aquilo me tocou profundamente, né? E aí eu cheguei em casa naquele dia mesmo, eu disse, Senhor, o que eu tô fazendo, né? Eu disse, Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida mista. Eu quero servir a Ti, mas eu quero praticar aquilo que eu conheço. Eu disse, eu quero que Tu me dê uma esposa, porque eu ficar solteiro não dá certo, né? Me arruma uma esposa, Senhor. Mas se Tu escolha, porque se eu escolher, os meus olhos são diferentes dos Teus. E isso foi em fevereiro, né? Em fevereiro de 2017, né? E em outubro de 2017 eu casei
com uma esposa que eu não conhecia, que eu não tinha intimidades, né? Até foi engraçado, né? Porque eu disse para ela assim, pra gente ficar junto a gente tem que casar, né? E ela meio que deu um susto, né? Não é uma coisa muito comum hoje em dia. Do homem falar, né? Eu disse, não tem test drive, não vai ter o experimento, se der certo a gente casa. Eu disse, não, com o Senhor é assim. E quando o Senhor escolhe algo, tu não precisa esperar, ele pode ser imediato. Ai, todo mundo me chamou de louco, vai casar de novo? Nossa, eu já tinha vindo de uma separação. Eu disse, amém. E as pessoas não entendiam, mas foi uma oração que eu fiz, foi um pedido para Deus. E ele me trouxe a minha esposa, né? E desde então eu pedi a Deus, me ensina e me ajuda a praticar o que eu conheço, porque sozinho eu não consigo. E ele me deu uma esposa. E então assim, aí que verdadeiramente eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor, né? Entender o que era praticar o bem, né? Porque antes eu queria tirar o sofrimento das pessoas, e Deus diz que é pelo sofrimento que eu tenho que deixar que as pessoas passem por isso, mas que eu possa orar por elas, que eu possa levar Deus para a vida delas, ensinar elas a superar, né? E aí minha vida se tornou mais prática, né? E Deus me ensinou também a dizer o não, porque eu era um cara legal, eu não podia dizer não para as pessoas. A gente quer ser aceito por todo mundo, né? Ter o carinho das pessoas, e aí fica aquela, não quer dizer não, não quer desapontar, mas daí acaba entrando em outros erros. Eu acho que é uma síndrome de rejeição, né? Eu não posso me sentir rejeitado, eu tenho que ser aceito, né? E eu tenho que ser o cara legal. E aí Deus me ensinou, não é ser duro de coração, mas é ser, não, é sim, sim, não, não, né? E eu dizia assim, Deus dizia, diz não. E eu dizia, meu amigo, acho que pode dar certo, vamos esperar mais uns dias, né? Quem sabe dá, ia enrolando, né? E aí Deus mandava dizer não. E aí hoje está se tornando mais fácil o não. Por quê? Porque dá paz. O não, ele dá paz, sabe? Entendeu? Então assim, Deus vai ensinando a praticar aquilo que Ele quer. E com uma esposa, Senhor... Tem que aprender a dizer não. Entendeu? Então assim... E aí a minha oração foi atendida pelo Senhor, me deu uma esposa. Comecei a entender o que era ser um marido, o que é família, né? O que é igreja, né? Então tudo isso. E aí Deus começou a me dar experiências grandiosas, né? Maravilhosas, né? E essas experiências, eu vou dizer, essa é a nossa riqueza mesmo. Isso aí, quando nós começamos a buscar Deus, Deus começa a alinhar a nossa vida, né? Na verdade, para que a gente possa sentir essa paz. E como o irmão compartilhou aqui do não, né? Tem aquela palavra que diz, seja o teu sim, sim, o teu não, não, que passar disso vem do maligno. E quando a gente tem essa dificuldade de ser definido, a gente abre brecha para o inimigo entrar, né? E causar um monte de confusão. Às vezes as pessoas estão tão confusas, né? Por não conseguir se definir naquilo que é verdade, naquilo que não é verdade, né? E seguir o caminho que Deus está mostrando. E é algo que realmente, à medida que Deus vai curando nosso coração, libertando da rejeição, né? A gente vai tendo essa sabedoria de saber lidar com os problemas, né? Lidar com as situações sem ofender, claro, as pessoas, mas ser bem posicionado, né? Diante daquilo que é da verdade e o que não, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.